Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Johnny Freire e esse é o Johnny Dev. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre carreira. Algumas pessoas perguntaram para mim ali com um pouco mais de detalhes aí como é que foi a transição, como é que eu tomei essa decisão de mudar de área, como é que foi, né? Muita gente achando que foi de uma hora para outra ali, enfim, queria falar um pouquinho melhor de como é que foi essa migração. E enfim, vamos lá. Bom, como eu disse no vídeo anterior, se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Em 2018 eu saí de uma oficina, trabalhava como mecânico e fui tentar ali um estágio na área de tecnologia. Mas de tentar sair da oficina para entrar num estágio, não foi de uma hora para outra, como eu já disse. Eu já tinha um tempo já que estava querendo fazer isso, né? Eu não tinha experiência, tinha começado a aplicar para algumas oportunidades na área de tecnologia. E quando eu falo área de tecnologia, não propriamente dito para desenvolvedor, tá? Para tudo, para até marketing, algumas coisas desse tipo eu já tinha aplicado. Mas porque, assim, bem nessa época aí que eu estava querendo fazer essa transição, eu já fazia alguns serviços de freela ali que não eram relacionados à programação, como parte de design. Então trabalhava com parte de marketing criativo, então criava banners, folders, cartão de visita, e tava fazendo isso como um freela, sabe? Então eu já estava planejando sair da oficina e já estava tentando fazer alguma coisa como renda extra, né? Já sabendo de que eu não ia receber um salário como eu recebia na oficina, que se eu fosse entrar num estágio que às vezes poderia ser até não remunerado. Então comecei a partir disso, né? Fazendo esses projetinhos ali que não relacionados a desenvolvimento, me virando como eu podia, sabe? E na época eu estava fazendo um curso de AutoCAD, e então pegava algumas coisas também relacionadas a projetos, coisas mais simples, né, nesse sentido. E também nessa época eu comecei, a gente tem aquela questão de ter experiência para entrar numa primeira oportunidade. Então eu não tinha experiência, né? Minha experiência era ali como mecânico. Então o que eu comecei a fazer era pegar todo o projeto que eu estava fazendo ali, desenvolvendo como estudo, desde Pokédex, né? Esses aplicativos, esses projetos assim no geral, que a gente pega alguns cursos mais simples aí no YouTube ou coisa do tipo, né? Então tudo que eu estava fazendo de estudo também fui colocando ali no GitHub e fui tentando criar de certa forma ali um portfólio. Como eu já tinha essa experiência com design ali, eu acabei pegando um pouco mais na questão de perspectiva de UI nos projetos. Então, além de desenvolver o código ali para o Figma, eu ali na época, na verdade, o XD também, e desenvolvia os protótipos, desenvolvia o wireframe protótipo, toda a parte de navegação ali no XD Figma, e depois partia para o código. Aí eu subia tanto o código para o GitHub, quanto também subia ali a parte de interface para o Behance ali da Adobe também. E mesmo sem ter experiência na prática num projeto, numa empresa, eu subia tudo e tentava ter tudo de certa forma meio que à mostra, sabe? Então comecei a utilizar bastante o LinkedIn nessa época e colocar lá, eu tô estudando X tecnologia, tô desenvolvendo X coisa, tô fazendo um Pokédex utilizando Flutter, tô consumindo uma API utilizando React, né? Sempre mais voltado para o front no meu caso. Então isso me ajudou bastante no começo. Então quando eu decidi sair da oficina, eu já fazia essas coisas. Não era nada assim remunerado de certa forma, mas eu já vi um tempo já querendo sair. Aí eu cheguei no momento ali que eu queria realmente me dedicar, já sabendo que o estágio seria de meio período de certa forma. Falei, olha, eu vou, mesmo com todas as responsabilidades, tô pegando uns freelas ali de design. Acho que se eu conseguir um estágio, né, vou ter o acerto da oficina pelo menos para ficar um mês ali, conseguir me virar. E foi o que eu fiz, né? Eu saí da oficina, em um mês ali
Eu já estava procurando estágios, mas nada tinha conseguido nada, então era antes da pandemia, era tudo presencial. Então eu peguei minha motinha ali e saí pela cidade, listei ali todas as empresas de tecnologias da cidade ali, desde provedora, empresa que trabalhava com infra, enfim, tudo que estava possivelmente relacionada, né? Até agência de publicidade, qualquer coisa assim, que me colocasse pelo menos próximo de fazer um HTML, assim, eu vou tentar. Então, assim, tinha várias oportunidades, mas eu não consegui passar em nenhuma. Então, saí com a motinha pela cidade, levava currículo e nenhuma me chamou. Aí eu vi que abriu uma oportunidade numa provedora aqui na cidade. Tinha recebido notificação pelo e-mail da faculdade, inclusive, falando que tinha aberto essas vagas. Na hora eu imprimi um currículo ali, já fui correndo de moto, deixar presencial, mandei por e-mail, fiz todas as formas possíveis, assim. E fui chamado para fazer entrevista, né? E isso dentro de um mês. Então, dentro desse um mês, eu fazia tudo que era possível ali para poder conseguir fazer uma grana de freela, para poder pensando já nos próximos meses. Eu tinha já financiamento da casa para pagar. Então, foi assim, aproveitei o tempo livre para poder procurar uma oportunidade, já pensando no presencial por enquanto, mas também estava lá estudando, né, pegando os cursos ali na época na Udemy, na Alura, subindo para o GitHub, postando no LinkedIn e tentando fazer o máximo possível do marketing pessoal, digamos assim, e também criando um portfólio, já que eu não tinha uma experiência. E enfim, junto tudo isso, fui chamado nessa provedora, né, depois de um tempo. E comecei lá no estoque, e aí no outro vídeo eu falei um pouco mais geral ali, de que comecei no estoque, fui para o setor de projetos, trabalhar com AutoCAD, depois até ter a oportunidade de ser desenvolvedor, e isso se passaram por volta de 2 anos e meio lá dentro. E assim, que me trouxe, assim, apontando já um pouco lá mais para a questão de me tornar um desenvolvedor em si, eu acabei de falar que foram 2 anos e meio ali para poder conseguir chegar até o cargo de desenvolvedor de primeira nessa empresa. Então, nesses 2 anos e meio, não foi tipo só esperando cair do céu, né? Então, todo projeto que aparecia assim de freela, eu juntei com alguns amigos que desenvolviam um front-end, outro back-end, eu fazia design, fazia aplicativo e a gente foi desenvolvendo junto projetos. Apareceu o projeto aqui de um conhecido que queria desenvolver um aplicativo, sei lá, um X. A gente ia lá junto, desenvolvia o aplicativo. Muitas vezes não recebia, eu recebia muito pouco por esse valor, pelo projeto em si. Então tem projeto que a gente ficou 2 anos mexendo ali, nesses 2 anos mexendo, não ganhou praticamente nada, mas foi experiência pra gente, né? Então, e assim, sempre colocando o que eu estava fazendo, eu estava estudando, eu foquei bastante no Android no início, então eu colocava lá, estou estudando Android, estou vendo isso, né? Postava uma fotinha ali, um trecho do código, compartilhava o código do GitHub, ou às vezes era algum projeto que eu desenvolvi a UI antes, então postava lá, desenvolvi essa interface aqui, estou desenvolvendo o aplicativo X utilizando isso. Aí o Flutter foi a mesma coisa, né? Peguei um curso ali na Udemy no início, desenvolvi os projetos, subia no GitHub, enfim, então mesmo não trabalhando como desenvolvedor, eu estava estudando isso sempre em paralelo com a faculdade, né? Tentando encaixar com a faculdade. Eu já tinha tomado um pouco de vergonha na cara e já estava estudando de verdade para a faculdade ali, porque eu já tinha pego algumas DPs ali na época da oficina e ainda peguei mesmo como estagiário, mas ainda assim consegui, digamos assim, puxar o barco depois. Então vejo bastante gente querendo entrar na área, principalmente agora depois da pandemia, né, achando que vai receber um super salário, que é bem tranquilo, é só sentar na frente do computador de casa, mas não foi bem assim o caminho, assim, né? Claro que tem exceções e exceções, mas no geral você vai ter que ralar. Eu ainda assim, estudando por fora, me virando sozinho, depois tive a oportunidade de virar desenvolvedor lá nessa provedora mesmo, como eu disse. Não estava trabalhando com a tecnologia que eu tinha escolhido na época, que era o Flutter. Estava trabalhando com outras tecnologias, então a ideia é se permitir conhecer coisas novas, principalmente no começo, né? Eu trabalhei com front-end na época, né? Com React, com React Native no mobile, e eu estava estudando Flutter e nativo, então não estava trabalhando com isso na empresa, mas eu ainda estava me dedicando a isso também. Então a ideia é realmente se permitir conhecer coisas novas no começo e fazer projeto tudo que for possível, né? Então a gente vê bastante dicas aí em todo o meio de tecnologia, principalmente aqui no YouTube, né? O pessoal falando, pega uma ONG, pega
sei lá, alguma empresa da sociedade que precisa de uma aplicação, vai lá e desenvolve, de graça, mas desenvolve, cara. Aquilo vai valer muito mais no futuro do que você imagina, né? Todos esses projetos que eu desenvolvi com esses amigos lá no início, de projetos que a gente não cobrou muito pouco, como eu disse na época, cara, foi tudo experiência. Tudo aquilo que eu aprendi, que eu passei horas tentando fazer lá no começo, hoje eu olho e falo, putz, tá muito simples, eu posso fazer muito melhor, de uma forma muito mais simples, enfim. Então é conhecimento. Então, conhecimento realmente principalmente no começo, é o mais importante. Então, bom, acho que é isso, assim, em relação à migração. Eu entrei para trabalhar numa empresa de tecnologia, de certa forma, mas não era como desenvolvedor. Então, eu fui montando a minha cama ali, digamos assim, para trabalhar como desenvolvedor. Então, lá dentro da empresa mesmo, o pessoal me via no horário de almoço lendo algum livro, né? Na época eu comecei a ler o Clean Code, eu não tinha feito nem orientação a objeto na faculdade, estava completamente perdido lendo aquele livro. Não recomendo fazer isso, realmente. Mas eu estava sempre tentando ler alguma coisa, estudar alguma coisa, todo o tempo livre. Eu li bastante livros naquela época, inclusive, e no horário de almoço estava estudando, às vezes estava comendo e vendo alguma coisa, né? Porque minha rotina era pro estágio de manhã, estudar à tarde, e depois à noite para a faculdade, né? E nesse meio período comecei um curso também de Android, então eu ia pro estágio de manhã, à tarde curso de Android, à noite faculdade. Então, durante o período que eu fiz a minha graduação, que foi um tecnólogo de 3 anos que eu fiz em 4 anos, ainda assim, eu sempre dava um jeito de inserir coisas a mais, né? Realmente não foi ficar esperando as coisas caírem do céu. Acho que é isso, né? Para esse segundo vídeo, né? Foi mais ou menos um complemento do vídeo anterior, de como é que foi pra mim essa migração, né? Não foi tipo, apertei um botão, vamos virar desenvolvedor, né? Foi uma coisa bem difícil mesmo, assim, de tomar energético, passar a noite acordado, e isso foi só mudar de um tempo pra cá, né? Então na época da faculdade era muito... Eu ia pra faculdade sem dormir praticamente, então eu acho que espero que as pessoas parem de romantizar tanto essa questão de tecnologia. Vou trabalhar com tecnologia que dá muito dinheiro, que é simples, é só trabalhar na frente do computador. Não é. Então depende muito de dedicação. Acho que bom, agora sim, é isso. Então valeu, pessoal. Se inscreve aí, deixa um comentário, alguma sugestão de vídeo. Tô trabalhando em tentar melhorar um pouco mais a qualidade dos vídeos e conteúdo. De início, acho que eu vou trazer um pouco dessa minha experiência, principalmente focado na transição. A ideia é trazer mais conteúdo sobre desenvolvimento mobile, principalmente com Flutter e Android. E é isso, pessoal. A gente se vê por aí.